Por que você gosta tanto desse tipo de filme pra depois ficar com cagaço, ter que acender todas as luzes de casa pra ir de madrugada até o banheiro, achando que o capeta vai lamber tua bunda com um chicote? Não, você não tem probleminha, porque assim como eu, você é normal. Mas é uma coisa de se estranhar a gente buscar justamente um tipo de filme que gera desconforto e medo na gente. Não é curioso esse tipo de coisa? Esse vídeo aqui não é uma tentativa de resposta definitiva pra essa pergunta, mas é uma reflexão de quem gosta de filme de terror desde quando era criança e não podia estar assistindo esse tipo de coisa. Uma das primeiras coisas que eu penso quando eu tento entender esse fascínio que a gente tem por esse tipo de filme é no desejo que a gente tem em tentar entender o oculto, aquilo que tá nas sombras, que por mais que a gente tenha certeza que coisa boa não é, a gente quer descobrir, a gente quer desbravar. É um certo fascínio mesmo. E pra mim isso se relaciona muito com um lado criança nosso. Essa coisa de buscar entender as coisas, por mais que a gente tenha certeza que aquilo em questão, o objeto de curiosidade, seja algo perigoso. E nesse ponto eu preciso entrar na minha infância. Porque eu assisto filmes de terror desde quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos de idade. Os meus pais tinham uma regra muito clara pra mim. Um filme só não poderia ter 3 coisas: sexo, nudez e consumo de Era pra eu ter me tornado uma pessoa completamente problemática? Muito provavelmente. Mas não, eu era uma criança sadia, normal, brincalhona, piadista. Papai, posso te contar uma piada? Pode contar, meu filho. Sabe o que deixa um passarinho triste? Não, meu filho, o que é? Matar toda a família dele. Enfim, mas voltando àquela questão da curiosidade, era de lei. Eu chegava na locadora e ia direto pro setor de filmes de terror, porque o que eu gostava era de olhar as capas dos filmes de terror ali e escolher a mais cabulosa de todas. Eu não pensava em sinopse, não. Eu olhava a capa, pensava, isso parece assustador. Estou curioso. Eu quero assistir. E perder 3 noites de sono. Foi daí que numa sexta-feira eu resolvi assistir O Exorcista. E isso só por conta de uma frase do meu pai. O Exorcista foi o filme de terror mais assustador que eu assisti na minha vida. E é engraçado como a curiosidade funciona pra criança, né? Porque eu tava apavorado enquanto eu tava assistindo, era de dia ainda, e teve um momento do filme que eu precisei ir no banheiro pra fazer um xixizinho. Eu estava tremendo igual uma vara verde. Quando eu voltei pra sala pra voltar a assistir, eu percebi que tava todo mundo conversando sobre alguma cena em específica, só que cochichando. E aí eu perguntei, eu queria saber, o que eu perdi, né? Ninguém quis me falar. Anos depois, uma cena que envolvia um crucifixo e uma imagem, eu entendi que cena era aquela e pensei, caramba, que bom que eu não assisti. Mas pra mim, o primeiro ponto é esse, a danada da curiosidade sobre o oculto, o fascínio por aquilo que tá escondido, por mais que aquilo seja ruim, teoricamente. Daí os anos passaram e eu continuei assistindo a filmes de terror, e depois de um tempo eu descobri um filme chamado Olhos Famintos. E foi o primeiro filme de terror que eu assisti mais de uma vez, porque eu realmente gostei muito dele. Era uma história muito simples de 2 irmãos fugindo de uma criatura extremamente estranha, bizarra, assustadora, assassina. E eu não sei explicar, mas aquele filme me cativou bastante. E a partir dele eu sempre tentei buscar essa mesma sensação, essa mesma experiência em outros filmes de terror. E o meu interesse por filmes de terror passou a ser diferente agora. Porque agora eu não tinha só curiosidade sobre a criatura, sobre a ameaça em específico. Eu gostava da experiência de tensão e medo controlado. E daí você pode até procurar um tipo de artigo científico que pode falar sobre um tal de medo recreativo, que é essa ideia de você experimentar uma sensação, que é uma sensação muito primal, que é o medo, a tensão, só que de forma muito controlada. Você pode desligar aquilo, se você quiser, a partir do momento que o filme termina. Isso eu descobri em Olhos Famintos, mas eu acabei encontrando em outros filmes de terror muito bons também, que é o caso de O Bebê de Rosemary, que eu assisti um pouco mais velho. E pra mim, O Bebê de Rosemary traduz muito bem a ideia de atmosfera de terror. Isso porque não é um filme com susto. Ele é tenso pra caramba. Tem uma cena em específico em que a Rosemary, ela olha pra dentro do berço lá pro final do filme. Eu lembro que a expressão de tensão e de pavor da Mia Farrow é tão grande que a sala tava com a luz apagada e eu fiz questão de acender aquela porra. Mas em resumo, um dos motivos também é esse. É essa coisa de você tentar brincar com a sua tensão, brincar com o seu medo. Quase um desafio, uma brincadeira. E isso é gostoso, é prazeroso também. E aí, ainda falando de atmosfera e da própria experiência que é assistir um filme, eu lembro muito bem de quando eu assisti
A Bruxa de Blair. Eu assisti também um pouco mais velho no meu notebook, botei fone de ouvido, apaguei as luzes e tentei entrar no filme. E ali eu também percebi uma outra coisa dos filmes de terror, no caso os bons filmes de terror, que é uma ideia de catarse, que é a extrapolação máxima de uma sensação específica que muitas vezes é prazerosa. E eu posso estar muito equivocado em relação ao uso dessa palavra catarse, mas é essa sensação de você ver algo que é muito bizarro, mas aquilo de certa forma sequestra a sua atenção, sabe? É catártico porque te gera uma sensação forte. Por mais que aquilo seja angustiante, você tá se sentindo vivo ali. Eu comparo muito assistir a um bom filme de terror com você ir a uma montanha-russa muito assustadora, muito alta, sabe? Você tem ali os equipamentos de segurança, tem uma margenzinha, claro que tem, pra dar uma merda em algum momento. Mas no geral você tá seguro. Mas mesmo assim, você tá aqui, ó. Não passa nem Wi-Fi com vaselina. Mas mesmo assim, você quer ir na montanha-russa. E se for bom, você vai repetir. Mas ainda tem mais uma coisa que me faz gostar muito de filme de terror, que é a técnica. O gênero terror é um gênero muito usado para você testar coisas na direção. Um ângulo diferente, um jeito de contar uma história diferente para te gerar um susto ou te deixar tenso. Uma montagem que gera um suspense para também te gerar uma tensão. Não é à toa que um dos meus filmes favoritos, na verdade eu acho que é o meu filme de terror favorito, é Evil Dead de 1983 ou 2. Esse é um filme trash, feito na gambiarra. E eu gosto muito de produção independente. No caso, essa foi feita na raça. Esse filme é creme de la creme. Mas enfim, meu querido, se todos esses motivos aqui não fazem sentido pra você, os filmes de terror estão aí, eles podem dar medo, mas podem ser muito interessantes também, e com certeza você vai me ver muito falando deles aqui. E se você chegou até aqui, você se inscreve nesse canal, dá um like aqui nesse vídeo, né? Porque se você não fizer isso, a Samara, o Pennywise, o Jason e o Fred Krueger vão atrás de você às 3 da manhã. Mas é isso, um beijo pra você e até o próximo vídeo. Matar toda a família dele.